Então, me digam se vocês estão vendo a apresentação. Não, não aparece ainda. Então vamos. Agora sim, apareceu. Apareceu? Tá, então era só. Eu tirei, né? Muito bem. Então, vocês conseguem ver o nosso primeiro slide, que é para localizar, né? Para nos localizar na Universidade Federal do Amapá, no curso de licenciatura em Educação Física, na disciplina de Prática Pedagógica 1, com a atividade, a última apresentação, né, o encerramento da disciplina nesse semestre 2021.1, com a atividade de aproximação aos campos de formação e atuação em educação física, entidades científicas, movimentos sociais populares, trajetórias. E hoje a gente tem a honra, então, de receber a professora Celita Farel. Aqui é o nosso painel imagético, né? A nossa turma. Alguns tiveram dificuldade, inclusive, para entrar na aula de hoje, por estarem sem internet, por estarem sem energia e por não conseguir daí entrar pela internet do celular na RNP, né? E aí a gente, então, nessa nossa disciplina de prática pedagógica 1, nós estamos, nesse semestre, com o objetivo de fazer a aproximação a esses diferentes campos de formação e atuação em educação física que nós temos, né? A gente recebeu vários convidados tratando, né, das entidades científicas, tratando das suas trajetórias de formação e trajetórias profissionais, os movimentos sociais populares no campo da educação física que atuam, né, nas entidades científicas, enfim. E hoje, então, a gente fecha com chave de ouro, né, no sentido de receber a professora Celita Farel para essa mesa sobre a aproximação aos campos de formação e atuação em educação física. E nesse folder aqui, nesse card, né, vocês veem que tem várias logos, né? Então, tem a logo do CBCE, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, aqui no Amapá, tem a logo da ANFOP, que é a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação, que a gente também tem um núcleo aqui em Macapá, o Fórum do Norte da Educação Física Brasileira, que também foi constituído lá em 2014, que é uma reunião das pessoas aqui do Norte, né, em prol da educação física, o LEPEL Amapá no Meio do Mundo, né, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, que participa da rede LEPEL, né, no âmbito do Brasil. E a gente tem também aqui o núcleo Macapá-Amapá do MNCR, que é o Movimento Nacional contra a regulamentação do profissional em educação física. Ei, Cássia, E desculpa. também... Oi. Eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo os slides aqui. Não sei Não? se o pessoal está vendo, mas está aparecendo só a tela aqui da RNP, não está aparecendo. A professora está até confirmando também aí. A gente testou de várias formas antes. Acho que até tinha dado certo. Me falem se está aparecendo agora. Agora sim, agora foi. Ah, tá. E aí a última organização, né, que ajuda aqui nesse conjunto de atividades que a gente fez é um núcleo de eventos do curso de Educação Física aqui da Universidade Federal do Amapá, o NEV, né, que inclusive a gente está em 100% de participação, que somos o professor Alisson, eu e o professor Demilton, que fazemos parte desse núcleo, né? Então, os estudantes e eu, como professora da disciplina Prática Pedagógica 1, agradecemos, né, a professora Celi
que gentilmente aceitou o convite e preparou, elaborou um dossiê, né, sobre os campos de formação e atuação em educação física, e a gente já imediatamente te passa a palavra, né, para você ficar à vontade e falar aqui com o nosso coletivo. E registrando novamente o nosso super agradecimento. Cássia, querida, eu quero começar saudando o Alisson e o Denilson. Eles estão na sala? Alisson e Demilton, estão. Como é que eu não vejo eles? Só vejo você. Porque eles estão com as câmeras fechadas, né? Eu acho que sim. Deixa lá a exposição. Sim, é que eu tive que... Ai, peraí, que eu patetei agora. Eu tive que baixar aqui para poder autorizar alguém. Querida, então eu quero cumprimentar os meus colegas na tua pessoa e quero também cumprimentar a Leteia. É assim que fala o nome dela? A Leteia. A Leteia, E a Clarice, a Evelyn, o Francisco, a Laura, o Leandro, a Maria, a Rayane. São os que estão na sala, né? Certo? Sim. Outros estão com dificuldade de internet, é bem compreensível. Então, você está gravando, não é? Depois mandar para eles. Tá. Uhum. Então, eu quero dizer que eu passei, desde que Cássia me chamou, preocupada, muito preocupada, como é que eu vou conversar com os estudantes, como é que eu vou contribuir teoricamente, como é que eu vou fazer avançar a capacidade deles de teorizar, como é que eu vou motivá-los, incentivá-los. Então, tomei uma série de iniciativas, né? A primeira foi pedir auxílio da Cássia e do meu querido orientando Matheus, que já está nas portas do mestrado, foi meu orientando no TCC, e também foi bolsista meu de ciência e tecnologia, de iniciação científica. E aí a gente decidiu que deveria fazer um dossiê. Então, eu estou passando para vocês um dossiê inédito. Ninguém no nosso país, ninguém tem isso nas mãos, a não ser o meu coletivo de pesquisa e vocês. Então, eu vou me basear muito nesse dossiê, que é uma primeira aproximação de vocês a uma explicação científica que nós construímos sobre a teoria da educação física, sobre a ciência do esporte. É uma contribuição nossa para que essa teoria da educação física, essa ciência do esporte, nos dê aporte também para a gente se formar e para a gente atuar nos campos de trabalho. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar, desse esforço para contribuir com os estudantes. O segundo esforço foi organizar o pensamento para uma exposição. Quanto tempo nós temos? De 30 a 50 minutos. Ave Maria. Mas a tua aula vai até que horas? Até às 10. Até às 10? Eu pensei que era até o meio-dia. Mas tá bom. Mas a gente pode avançar, porque a turma não tem aula depois. Só algumas pessoas. Não. É porque, veja só, eu tinha uma ideia de um tempo diferente. Mas vamos lá. Então, eu fiz uma organização que a Cássia vai apresentar para nós, de uma lógica de raciocínio para aproximar vocês do tema. Vocês estão numa disciplina chamada Prática de Ensino,
vocês estão discutindo a formação e atuação profissional, vocês trouxeram várias pessoas e as pessoas contribuíram. Então, eu também quero contribuir, organizando a aproximação de vocês a essa abordagem científica sobre a formação e a atuação, sobre a prática do ensino, falando um pouco sobre, mas o que é mesmo entidade científica, para que elas servem, por que elas são importantes, um pouco da história das entidades científicas, a fundamentação, a concepção dessas entidades e as proposições. Então, as entidades sempre vivem em um contexto, elas têm concepções e elas constroem algo. Não esqueçam, os 3 C. C, contexto, concepção, construção. Aí, num segundo ponto, eu achei que também era importante, Cássia, a gente localizar o debate sobre prática do ensino, sobre formação e atuação, porque isso não está se dando em qualquer tempo. O que eu vou falar aqui não serve para o passado, nem vai servir para o futuro, serve para agora. Por quê? Porque nesse momento a gente tem desafios históricos. Então, tem uma série de fatos que mostram o contexto que nós vivemos de crise estrutural, de crise da infraestrutura e da superestrutura da sociedade. A gente tem que ter elementos, ou pelo menos saber aonde que a gente vai encontrar elementos para nós podermos explicar o que é a crise econômica, o que é a crise social, o que é a crise política, o que é a crise ambiental, como é que a gente vê essas crises e como é que a gente é capaz de explicar isso. Então, e daí fazer esse nexo, porque a gente não vive em qualquer período da história. Nós vivemos no período capitalista, logo tem explicações sobre leis que regem o capital. Nós não vivemos em qualquer tempo, nós estamos no momento de acirramento da luta de classes. Nós não vivemos em qualquer tempo, nós estamos vivendo num tempo em que o Estado, que tem 4 responsabilidades, tem responsabilidade de garantir direito, da infraestrutura, tem a responsabilidade de equilibrar os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, e tem responsabilidade com a segurança, hoje está infestado, hoje está dominado pela burguesia, ou seja, de quem detém meios de produção, de quem detém riqueza e quer cada vez mais sugar o sangue dos trabalhadores, e faz isso destruindo os serviços públicos, ou seja, destruindo as funções do Estado, privatiza a infraestrutura, coloca as Forças Armadas sob a tutela dos norte-americanos, retira todos os direitos, direito trabalhista, direito de seguridade, assistência, de previdência, etc., e destrói os serviços públicos, transferindo dinheiro público para a iniciativa privada, para o setor especulativo. O quarto ponto, eu queria falar um pouco sobre a formação e atuação de professores e a tendência hoje, em decorrência da política educacional, que é o alinhamento com as medidas macroeconômicas para manter a hegemonia do capital. Então, tem que afinar tudo, desde a creche, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação de jovens e adultos, o ensino superior, o ensino técnico e tecnológico, tudo tem que estar alinhado, porque senão não se consegue implantar o ajuste estrutural que o capital quer para manter a sua hegemonia. E, por fim, então, nessa parte, Cássia, eu vou me valer do material do Matheus, que elaborou conosco esse dossiê, para mostrar para vocês como, se vocês tiverem uma consistente base teórica na formação, se vocês tiverem elevação da consciência de classe, da formação política, e tiverem inserção nos movimentos de luta social, nas entidades científicas, vocês podem atuar em qualquer campo,
seja dentro da educação, seja fora da educação, seja na saúde, seja na política pública, seja na cidade, seja no campo, aonde for necessário o exercício da docência, ou seja, o trabalho de transmitir para um destinatário o conteúdo com um método, ali vocês podem atuar. É o que nós defendemos. Então, eu vou trazer um pouco do TCC do Matheus, que justo prova isso numa comunidade de 20 mil habitantes, que é a comunidade do Calabar. Por fim e ao cabo, eu vou, então, rapidamente... isso não é fruto da minha vaidade, entendeu? São anos e anos e anos de luta, de trabalho, e não é um trabalho que se faz só, é um trabalho que se faz com os jovens na graduação, com os especialistas, com os mestres e com os doutores. Então, a Cássia, vocês estão vendo a Cássia, ela me ajudou a construir, e hoje eu defendo uma teoria para a educação física. Uma teoria para a educação física, que a gente construiu com categorias da prática. E quais são essas categorias da prática? O trabalho, porque sem trabalho não tem humanização. A produção do conhecimento, porque tudo gera conhecimento, desde que a humanidade aprendeu a lidar com o fogo, até hoje que ela lida com a energia nuclear. Tudo isso é conhecimento, é a cultura humana, e essa cultura só é garantida de uma geração a outra pelo processo de formação humana. Se você nasce, fica sozinho, sem nenhum ser humano, sem acesso a nada, e só fica no meio de lobo, você vai agir como lobo. E, portanto, a formação humana ela é uma condição sine qua non para a gente se humanizar. E, por fim, a política pública é uma categoria da prática, a política. Por quê? Porque a política diz respeito aos interesses coletivos, o rumo que toma a vida coletiva. E, portanto, seres humanos não vivem a não ser em coletivo. Os animais também vivem em coletivo. A formiga, a barata, o rato. Mas eles não têm consciência do que eles planejam, do rumo que eles dão para as coisas. Nós temos, e nós chamamos isso do quê? Política. Política. Então, essas 4 categorias foram categorias ontológicas, ou seja, que diz respeito à natureza, à especificidade, ao ser humano, que vem ao longo da história, e nós aqui no Brasil desenvolvemos uma teoria específica da educação física, com essas 4 categorias. E essas 4 categorias, elas são investigadas através de uma matriz de problemas sobre trabalho pedagógico, problemas sobre formação de professores, problemas sobre produção do conhecimento científico na educação física, o problema da política de Estado e de governo para o esporte e para a educação física. Então, eu já trabalhei mais de 40, contando desde o tempo da graduação, dá quase 50 anos, só de estudo, de investigação, de produção. Então, eu já ajudei a formar aproximadamente com a equipe, tive outros colaboradores comigo, o professor Cláudio Lira, a professora Elza Peixoto, a professora Rosiane, a professora Marise, a professora Nair Casagrande, tudo. Nós já defendemos dentro do LEPEL, eu estou falando dentro do LEPEL, dentro desse laboratório, nós já defendemos mais de 100 dissertações de tese. Só eu já perdi a conta, porque eu sou a mais experiente e, portanto, formei o professor Cláudio Lira, formei a professora Casagrande, formei a professora Marise, assim como formei a professora Cássia. Então, vocês que são orientados pela Cássia, vocês são meus netos. Vocês são meus netos
intelectuais. Então, eu quero mostrar também um pouco sobre essa contribuição teórica, a partir da teoria da educação física, e daí o que a gente produziu sobre formação e atuação profissional no campo da educação física. Mas, Cássia, antes de dar qualquer passo, eu quero que você, não sei como você vai fazer isso, eu só sei que eu vou receber o nome e o endereço de 5 pessoas que eu vou sortear livros. E eu vou botar no correio e eu vou mandar. Um livro é a Prática Pedagógica e Produção do Conhecimento na Educação Física, que é do Silvio Gamboa, da Márcia, e da minha autoria. Isso aqui é muito importante vocês terem em mãos, porque isso foi defendido no início do século e tem validade até hoje. E isso foi muito resultado já do que a gente veio acumulando nos laboratórios, principalmente aqui na Lepel e no laboratório da UFAL. Hoje, eu, além de pleitear ser professora, professora participante especial na Federal da Bahia, porque eu me aposentei, mas eu posso voltar. E aí eu estou pedindo para voltar como professora participante especial. Então, vou continuar com o laboratório, vou continuar orientando. Quem sabe vem alguém daí fazer mestrado comigo, aqui na Bahia. Mas eu também, olha, fenomenal, sou professora visitante em Alagoas. E também estou num programa de pós-graduação em educação. E já selecionei, aliás, já participei da banca de seleção. Hoje sai o resultado. Vamos ver quem é que vai passar. Almejo que alguns da educação física e da educação do campo, porque daí eu vou orientar na Federal de Alagoas e na Federal da Bahia. Aí vocês podem escolher onde que eu vou estudar com a professora Celi. Eu vou estudar em Alagoas, onde tem praias maravilhosas, tem ilhas maravilhosas, ou eu vou estudar na Bahia, que tem 900 quilômetros. 900 quilômetros? De praia? Ou eu estou equivocada? Quantos mil quilômetros tem o Brasil de costa? O Brasil tem quantos mil quilômetros? 9.000 quilômetros, né? O Brasil tem 9.000 quilômetros. Só a Bahia tem quase 1.000 quilômetros. Então, meus queridos, dito isso, eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta, ou a pergunta fica para depois, né? Fica para depois. Mas então, essa é a lógica. Se alguém perguntar para vocês como foi essa aula hoje, você vai dizer, olha, a professora Celi começou apresentando o roteiro. No roteiro, ela disse que ia falar das entidades científicas, dos desafios históricos, da formação e atuação, e que contribuição ela, como uma cientista da área, está trazendo para a nossa prática de ensino. Então, vamos lá. Entidades científicas. Veja só, vocês botaram no cartaz algumas entidades, certo? Então, vocês botaram a Universidade Federal do Amapá. É bem nova a Universidade Federal do Amapá quando a gente olha as universidades no mundo. Quando a gente olha as universidades no Brasil. Lamentavelmente, os portugueses escravocratas, quando vieram para o Brasil, não deixaram abrir universidade aqui no Brasil. Os espanhóis deixaram abrir. Tanto é que as universidades de Córdoba é uma das mais antigas. As universidades nos países que foram colonizados pelos espanhóis abrem universidade mais cedo. Portugal não deixou, porque já sabia que se esse povo ficar sabido, vai querer independência. Então, a Federal da Bahia tem 75 anos. Vocês devem ter quantos? Quantos 32. anos tem? Olha só,
uma jovem balzaquiana, 32 anos. Está vendo? O curso de vocês tem 15 anos. Eu participei do lançamento fantástico do livro. Então, veja só, e qual é a responsabilidade dessas instituições? Na Constituição brasileira está dito, ó, tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, vocês têm que fazer isso e vocês têm que exigir isso no curso de vocês. E eu sei que vocês fazem isso. Então, vocês têm aulas, ensino, transmissão de conhecimento, assimilação de conhecimento. Vocês fazem isso com os professores pesquisando e com os professores se comunicando. Veja só. E lá por dentro vocês têm, então, o grupo. Os grupos de pesquisa são vários grupos. Esse grupo que a Cássia se articula é um grupo que está em rede, tem várias universidades no Brasil que se articulam. É importante essa articulação. Mas aí temos que nos perguntar qual é a função social dessa instituição? É a produção do conhecimento científico. Presta bem atenção. Mas você não produz conhecimento científico se você não tiver problema científico. Você não produz conhecimento científico se não tiver método. Você não produz conhecimento científico se não tiver instituições. Você não produz conhecimento científico se não tiver pesquisadores. Você não produz conhecimento científico se você não divulga. Você não produz conhecimento científico se você não submete a teus pares. Você não produz conhecimento científico se ele fica na mão da propriedade privada e não circula nas amplas massas para ajudar a resolver os problemas da humanidade. Está vendo? Por que é importante? É fundamental. Vocês vão ser professores, vocês vão dar aula, vocês vão exercer a docência, vocês vão fazer o trabalho pedagógico. Vocês vão fazer isso de qualquer jeito? Não. Vocês vão fazer isso com base na ciência. Na ciência, não é senso comum, não é conhecimento místico, não é conhecimento mítico, não é conhecimento religioso, não é conhecimento cotidiano, é conhecimento científico. Esse conhecimento científico, quando é apropriado por entidades, ele assume uma função social. A ANFOP trata da formação dos profissionais da educação. Esses profissionais da educação são todos aqueles que trabalham. Olha a Universidade Federal do Amapá. Tem professor, tem técnico, tem terceirizado, não é? Então, esses são profissionais da educação. Então, a gente tem que formar esses profissionais. Mas a ANFOP se destina prioritariamente a formar professores. Muito bem. Aí chegamos aos que se preocupam com o professor, o trabalho, a formação e a atuação do professor. Aí você tem o CBCE, você tem o MNCR, você tem fóruns, você tem comitês. Está vendo, meus queridos? Porque é importante a gente estar inserido. Mas se na tua graduação você não entende, não compreende, não tem aproximação, não te insere, não vê os professores inseridos, você não vai querer te inserir também e nem sabe para que isso existe. Então, queria ressaltar isso. Vamos para o seguinte. Muito bem. Então, meus queridos, veja só, nós estamos num contexto de exaustão do modo de produção capitalista. E como é que a gente vê a exaustão? Exaustão significa que está chegando no fim. Não tem mais saída. Está destruindo o planeta. Está destruindo forças produtivas. A gente pode ver isso, e se eu estiver mentindo, vocês vão me contestar em 4 grandes âmbitos. A gente vê isso na economia. Aí eu pergunto para vocês, como é que vai nossa economia a nível mundial, a nível da América Latina, a nível do Brasil, a nível do Amapá? Aí eu não preciso nem sair do bairro onde vocês moram. Eu vou perguntando qual é a condição de moradia, qual é a condição de acesso aos serviços públicos, qual é a condição de emprego, qual é a condição de salário, qual é a inflação, qual é a
condição de acessar mercadorias que satisfaçam a tua necessidade, necessidades humanas? Qual é a tua condição de acessar a cultura? Ali a gente vê a crise econômica, porque o que depende de dinheiro, money, tutu, grana, está tudo complicado. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu estou sem reajuste salarial e tudo que eu, de alguma maneira, tinha condições de ajudar, de fomentar, de fazer, já não tenho mais. E hoje, com o agravante de que eu tenho que pagar tudo para fazer o trabalho. Eu estou pagando energia, eu estou pagando ar refrigerado, manutenção. Ontem, para fazer só a manutenção da refrigeração do ar, foram R$900. Só para manter cópias, digitalizar documentos, vai R$2.500 por mês. Então, quem é que tem condições de sustentar? Pergunta para os professores, dá para sustentar o trabalho científico desse jeito? Então, aí está a crise econômica, que pega todos os âmbitos, todos. Aí vamos nos perguntar pela crise social. Eu só vou dar um exemplo para vocês, da crise social. Ontem, em Pernambuco, 7 homens armados, encapuzados, mataram uma liderança do movimento dos trabalhadores rurais e mataram o filhinho dele, de 9 anos, que se escondeu embaixo da cama. Eles pegaram e fuzilaram o menino. Então, todo dia tem notícia de morte, principalmente da população indígena, população negra, população quilombola. Aqui na Bahia tem genocídio da população negra. Quem mais morre são os negros. Quem mais vai para a prisão são os negros. Então, essa crise social, ela condena segmentos da classe trabalhadora ao extermínio. E aí vocês podem me perguntar, mas sim, o que isso tem a ver com a crise política? Como é que eu sei que tem uma crise política? Tem desequilíbrio dos poderes, executivo, judiciário e legislativo. Por quê? Porque cada um desses poderes está infestado de milicianos, está infestado dos burgueses, está infestado, e daí basta olhar os parlamentos. O que você tem no parlamento? Você tem no parlamento gente decidindo para tirar nossos direitos. Então, vocês estão se formando na educação física. O que está acontecendo com vocês? Vocês vão se formar, vão ter dificuldade de emprego, vão ganhar mal, não vão ter 13º, não vai ter assistência, previdência, etc. Por quê? Porque, do ponto de vista político, tem um desequilíbrio para o lado da burguesia. E se você me perguntar, professora, mas crise ambiental? O que é isso? É a destruição da Amazônia, é a crise climática, é a crise sanitária, é essa mortalidade em decorrência de que não se tomaram as medidas, e com isso você tem, portanto, essa situação. É nesse contexto que vocês estão sendo formados. Vocês não estão sendo formados nas nuvens, é aqui, concreto. Muito bem. Para a gente, então, pensar o que fazer, a gente discutir a formação, discutir a atuação da educação física, a gente preparou esse dossiê. E pode seguir. Esse dossiê que a Cássia e o Matheus me ajudaram, ele resulta desse trabalho feito na educação física a nível dessas esferas aí, que são as redes. A rede ômega é a rede local. Por exemplo, vocês estão num laboratório de pesquisa e ali dentro vocês desenvolvem atividades para produzir conhecimento, para formar, para ajudar na atuação profissional. Mas vocês não estão sozinhos, vocês estão no norte do país, não é, minha querida? Aliás, vocês estão no estado do Amapá. Então, vocês têm no estado do Amapá uma articulação. Mas vocês não estão só no estado do Amapá. Vocês estão, saiu da tela, viu? Vocês estão também no nordeste do Brasil. Cássia, bota de novo. Então, mas vocês não estão só no nordeste, aliás, no norte do Brasil. Vocês estão situados no Brasil, na América Latina e portanto, com relações internacionais. A Cássia
por exemplo, tem relações internacionais com o Chile, com a Argentina e assim por diante. A Cássia estudou na Itália, a Cássia foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha, foi para Portugal, foi para a Espanha. Isso tudo fruto do quê? Dessas relações. Então, vocês estão se formando e vocês estão se formando e tendo acesso a um conhecimento gerado em rede, aonde nós temos a rede local, a ômega, tem a alfa, beta, gama, delta, ômega, que é a razão, que é a ponta final de tudo isso e a razão de ser. Cássia, será que a Cássia caiu? Porque eu não estou mais vendo ela. E também sumiu a nossa exposição. O meu querido... Vamos ver quem é que está aqui. Alisson, tu está aí, meu querido? Sim, professor, eu acho que a internet dela deve estar instável. Continua gravando aqui. Então eu vou falar com ela aqui no WhatsApp para confirmar. Sem problema, mas sem problema. Eu vou continuar, tá certo? Porque tá, eu vou ver o que aconteceu aqui. Já lhe dou um retorno. Tá. Então, veja só, meus queridos. Nós, então, estamos formando vocês, certo? E essa formação de vocês, ela é uma formação que zela para que vocês tenham uma consistente base teórica. E essa consistente base teórica depende de vocês terem um curso que não fragmenta a formação de vocês, que não divide a formação de vocês, mas que possibilita a vocês terem acesso a essa consistente base teórica. E é disso que nós queremos falar. Que contribuição eu trago para vocês no momento em que vocês estão discutindo formação e atuação profissional. Como eu expliquei para vocês, eu compreendi bem cedo que eu teria que formar uma rede, que essa rede teria que ter uma pesquisa matricial, que essa pesquisa matricial deveria articular os pesquisadores desde a mais tenra idade, ou seja, a formação científica inicial, até o pós-doutoramento. Então, eu já orientei 8 pós-doutores. Todo esse contingente me ajudou a desenvolver a teoria da educação física, que tem esses 4 pilares: o trabalho pedagógico, a formação, a produção do conhecimento, a formação e a política pública. Não esqueçam, a professora Celi trouxe para a educação física brasileira uma teoria que está baseada numa ontologia, que está baseada numa epistemologia, numa filosofia, numa teoria pedagógica, numa abordagem da educação física. A abordagem da educação física que eu ajudei a construir é a crítica superadora. Então, meus queridos colegas, eu queria principalmente dialogar com os estudantes, mas chamar a atenção dos professores. Então, a professora Celi trouxe uma contribuição teórica para o desenvolvimento da teoria do esporte no Brasil, para a teoria da educação física brasileira, baseada nesses 4 pilares: o trabalho pedagógico, a formação de professores, a produção do conhecimento e a política pública. Porque em qualquer lugar que você vai trabalhar, esses são os elementos que se farão necessários. Então, isso significa que essa teoria que a professora Celi defende, ela tem uma base ontológica, epistemológica, teórica metodológica, pedagógica e especificamente da metodologia do ensino, que a gente chama de crítica superadora. Perceberam? Então, qual é a ontologia? A ontologia do ser social, que vem da contribuição da base teórica marxista. A teoria que explica o ser humano é a teoria histórico-cultural.
A teoria pedagógica é a pedagogia histórico-crítica. E a questão da educação física é a abordagem crítico-superadora. Então, eu vou mostrar para vocês, não sei se ela já voltou, se está projetando ou não, mas eu deixo com vocês um trabalho que eu orientei, que é de um colega Matheus, que fez o dossiê comigo, onde a gente discute a formação. E a gente discute a formação a partir de uma experiência empírica. Vocês podem fazer isso. Pega um bairro, e daí tu entra no bairro, e daí você estuda a situação da classe trabalhadora naquele bairro, as instituições naquele bairro, aonde que o professor de educação física pode exercer a docência. E daí nós reconhecemos, no bairro do Calabar, que ele poderia trabalhar junto ao posto de saúde, junto à quadra que tem dentro do bairro, junto à creche, junto à escola fundamental, junto a outras organizações que têm espaço e promovem atividades culturais, como a biblioteca pública, e assim por diante. E nós entramos lá e fomos verificar se é possível o professor de educação física fazer alguma coisa ali dentro. E a gente constatou, sim, tinha gente interessada, ou seja, o destinatário, tinha, sim, quem queria desenvolver a cultura corporal, tinha, portanto, o conteúdo, o objeto, a cultura corporal, e tinha, sim, um método. Então, a gente fez experiência em vários campos para provar que o professor de educação física não precisa, e sim, tinha uma academia. Lá tem um posto policial, dentro do posto policial tinha um espaço enorme que funcionava tipo uma academia. E aí, até ali a gente trabalhou e a gente demonstrou que era possível, numa população de 20 mil habitantes, ampliar a atuação do professor de educação física, ampliar o atendimento à comunidade, ampliar a nossa ação na política pública. Então, a gente viu que podia trabalhar na academia, na biblioteca, na quadra, no posto de saúde, na creche, na escola básica, só aí 7 locais para você trabalhar, para você poder, portanto, empregar a tua força de trabalho, ter um salário e poder te manter, poder viver, poder manter a tua vida e satisfazer tuas necessidades. Mas o que está acontecendo? Querem dividir a formação, querem negar conhecimento e não querem te deixar trabalhar. Esse é o problema. Mas quem é que está fazendo isso? Quem tem interesse em manipular o conhecimento, manipular a atuação para ganhar dinheiro. Quem é que está ganhando dinheiro com isso? São os profissionais, os professores? Não. Quem está ganhando é uma entidade chamada CREF-CONFEF, e essa entidade, portanto, começa a atuar desde a graduação, atuar nas entidades científicas, atuar em tudo que é campo, para obrigar os professores a ter a carteira, senão não atua, e ao ter a carteira, ele tem que pagar. E daí é como se você estivesse pagando para um organismo te proteger. Mas ele não te protege de nada. Ele diz que te protege para que o campo de trabalho não fique terra de ninguém. Mas, na verdade, ele não garante férias, 13º, segurança, assistência, previdência, saúde, nada. Ele não assegura nada. Então, esse é um embate de projetos hoje, no país inteiro. Então, se nós olharmos para a educação física, a formação e a atuação profissional, conforme a gente conhece hoje, isso vem desde a década de 30. Passou pela década de 40, 60, 80, 2000 e 2018, portanto, são 6 decretos que orientam, decretos e resoluções que orientam a formação. E por isso nós estamos pedindo para revogar o decreto
o último, que é o 06, de 18 de dezembro de 2018, porque a gente não tem acordo com esse negócio de entra, tem uma etapa comum, depois divide, nega conhecimento para licenciatura, nega conhecimento para bacharelado, para depois formar e a gente ir lá brigar por campo de trabalho. Então, isso é um absurdo. Um absurdo. Além disso, hoje a formação pela diretriz é uma confusão. Como é que eu sei? Como é que eu provo? Quando eu pergunto qual é o objeto de estudo, aí eles dizem: é a motricidade humana, é o movimento humano, é a cultura de movimento corporal. É uma confusão, porque o que nós temos hoje para passar para vocês dentro da universidade é o que a humanidade acumulou culturalmente. É o conhecimento sobre a cultura corporal que você vai te apropriar para trabalhar na academia, na escola, no posto de saúde, na praça, no campo e na cidade. Então, meus queridos, a Cássia, e nesse material que eu estou passando para vocês, isso é da tese da Cássia, mas tem fundamentalmente dados atualizados, só na Bahia tem 169 cursos de educação física, 15 são públicos, e desses públicos, a maioria é bacharelado, estão acabando com a licenciatura, ou seja, acabando com a docência, acabando com aquilo que caracteriza a nossa atuação profissional. Meus queridos, portanto, eu quero deixar esse material com vocês, discutir numa próxima oportunidade o que a gente propôs e implementou em 2011 aqui na Federal da Bahia, e agora está sendo tudo desmantelado, eles estão dividindo o curso, eles estão rebaixando a licenciatura. Eu estou falando isso porque eu tenho participado das reuniões, eu fiz análise do documento e portanto, agora a gente está defendendo, nós estamos defendendo o quê? A licenciatura ampliada, uma formação única, uma consistente base teórica que articule o projeto histórico, a formação humana, o trabalho pedagógico, o objeto de estudo, que permita a nós essa identidade que nos permite atuar em todos os campos, independente do campo. E portanto, e vocês estão passando por uma reforma agora. Eu estou defendendo, olha, não faça reforma para deixar os pilares do CREF-CONFEF, do capital, dos empresários, assaltar a subjetividade dos estudantes. Defendam. Vamos ter um curso único. A universidade ela tem autonomia para fazer isso. E aí, se a gente não levar em conta que quando vocês saírem, se não tiver no diploma escrito bacharel e licenciando, aí o CREF não vai deixar vocês trabalhar, vai botar a polícia em cima. Quando eu me formei, nós tínhamos no diploma, eu posso mostrar o meu diploma está escrito assim, ó, licenciatura em Educação Física e Técnica em Esporte. Isso a legislação permitia. Então, se não tem legislação, vamos criar legislação. Licenciando e bacharelado em Educação Física. Daí você sai e atua em todos os campos. Mas daí vai vir a questão, mas tem que pagar 700 pau por ano pela carteira. Aí vem a briga fora da escola. Então, eu tenho dito para a juventude, você tem que sair da universidade preparado, primeiro, para saber fazer a crítica à realidade, na escola, na sala de aula, na rede pública, no sistema que você vai trabalhar. Você tem que sair preparado para construir coletivos. Olha a Cássia, não faz outra coisa a não ser, do ponto de vista político, fortalecer coletivos. Então, tem que ser isso, tem que ter coletivo. Você não pode enfrentar o que nós estamos enfrentando sozinho. E você precisa, sim, sempre
ter uma proposição superadora, certo? Eu faço parte do movimento nacional. Por quê? Porque eu sei que sozinha eu não vou dar conta de enfrentar o que o CREF Confef está fazendo na escola. Sabe o que ele faz na escola? Estou eu lá dando aula de educação física. Daí tem uma Olimpíada Escolar. Eu quero participar. Aí eu inscrevo minha equipe. Vou lá participar. Quando eu chego lá, o CREF Confef me autua e diz: você não tem carteirinha de bacharel, então você não pode tratar do esporte, então ou você tem a carteira ou você vai presa. Eu estou exagerando, porque antes deles me prenderem, eles têm que responder ao processo. Acontece que o CREF Confef, nesse momento histórico, ele está na ilegalidade. Ele está lá em cima no parlamento tentando fazer uma nova lei para que ele seja considerado legal. Porque toda a tramitação, todos esses anos, estava na ilegalidade. Todos esses anos recolheu milhões. Para quê? Para ficar ditando o código de ética, para ficar ditando o conteúdo, para ficar ditando o que os professores devem ou não fazer, para ficar fazendo parceria com empresários para explorar a classe trabalhadora. Então, meus queridos e queridas, eu vou terminar para a gente ter um tempinho para vocês fazerem perguntas, e eu termino dizendo para vocês que é extremamente importante vocês estudarem. É extremamente importante vocês articularem o diretório acadêmico, as instâncias estudantis, porque é ali que a gente vai aprendendo o que é a política, o que é não defender o seu umbigo, o seu interesse pessoal, mas defender um projeto coletivo, defender o interesse do coletivo, defender o interesse da classe trabalhadora, da classe que historicamente é a única que pode fazer uma revolução, porque a burguesia não quer revolucionar nada, ela quer que mantenha esse sistema. Então, meus queridos, eu fico à disposição de vocês para a gente descer mais a miúdo sobre a teoria da educação física, baseada nesses pilares que são as categorias que se desenvolvem como categoria da prática. Se eu pego a vida de qualquer um de vocês, eu vejo ali que tem trabalho, que tem formação, que tem conhecimento e que tem política, porque você não vive só. Então, isto vai construindo uma explicação sobre, mas o que é mesmo educação física, o que é a ciência do esporte, o que é a teoria que explica a educação física, o que é que tem por trás da teoria da educação física que a professora Celi defende, que a professora Celi forma mestres e doutores, que a professora Celi intervém no parlamento. Eu fui chamada. Teve uma comissão parlamentar para discutir política do esporte. Eles me chamaram, eu fui lá. Por quê? Porque a maior pesquisa do esporte, enquanto um diagnóstico, quem fez fomos nós. Fomos nós que fizemos, articulados com outras universidades federais, e a Cássia vai passar para vocês o caderninho do Dia Esporte, que relata um pouco do que é o resultado da pesquisa no que diz respeito ao praticante. Mas nós estudamos o praticante, a legislação, o financiamento, a gestão e a administração. E daí defendemos, em termos de política pública, uma perspectiva. E a gente espera agora, nessas eleições, que isso que a gente defende seja levado pelos comitês de luta para dentro de programas de governo. Aí a gente vai votar em que vai defender a política que nós defendemos para o esporte, para a educação física no nosso país. Pronto, Cassinha, querida, passei do tempo. Não, sem problema, Celi. À disposição. Vamos às perguntas. Eu caí, né? Caiu a conexão uma hora, acho que atrapalhei você aí na apresentação, não sei como que foi. Eu toquei. Pois é. Vai passar o material para eles, entendeu? Aí eles podem escutar e podem ver o material, podem ver o PowerPoint,
Sim. Depois, quando eu voltei, eu tentei te acompanhar, não sei se baguncei aí a apresentação em relação à sua fala. Eu fui me sintonizando com o que você estava mostrando. Ah, então tá bom. Nós somos uma orquestra, bem, com violinos afinados. Celi, muito obrigada pela tua contribuição. Eu esqueci de falar no começo, vou falar agora, né? No dossiê que nós preparamos, tem uma apresentação sobre você, né? Então, eu acabei não fazendo, não te apresentando, né, aqui na sala, porque a apresentação está lá, ótimo, com mais detalhes e tal. Isso. E também porque você, como patrimônio da humanidade, da educação física e como minha referência nas disciplinas, os alunos já te conhecem por esses elementos já apresentados da tua vida, da tua produção. Então, agora a gente tem uns minutos, né, para que, se alguém quiser fazer alguma questão, quiser fazer comentário, mas de uma forma geral, nossa turma é bem timidazinha, tá, Celi? Antes de você chegar na sala, eu estava incentivando, né, os estudantes a se manifestarem. A Érica está se inscrevendo depois dos discentes, mas não tem nenhum. O Alisson também está se inscrevendo. Então, Érica, acho que você já pode falar. Depois o Alisson. E se mais alguém se inscrever, a gente ouve a manifestação. A Érica é minha orientanda no doutorado, é uma excelente profissional, um excelente ser humano. Eu quero agradecer por tudo que ela faz por mim. Essa mulher é uma fofa nas palavras. Obrigada, Celi, te amo muito. Cássia, deixa o Alisson primeiro, porque ele é estudante, eu não quero ocupar o espaço, né? Então, deixa ele fazer a... Alisson é professor. Mas deixa ele falar. Ele é da casa. Tá, então, Alisson, pode fazer a sua pergunta, por favor. Tá bom. Professora, primeiro queria agradecer, né, sempre a sua disponibilidade de estar aqui conosco no Amapá, mesmo que virtualmente, mas queria lhe agradecer imensamente por sempre, né, estar aprendendo com a senhora, né? Assim, sempre que eu lhe escuto, são coisas novas que vêm na minha cabeça em relação a esse olhar que a gente tem para a educação física, né? E aí, professor, eu sempre me questiono, desde que eu comecei a atuar, de fato, como professor, inicialmente ali na escola, e depois fui caminhando para outros caminhos até chegar hoje no ensino superior, eu sempre vi ao longo desse processo todo um esvaziamento de interesse dos professores de educação física pelo ambiente escolar, né? A minha pergunta vai muito nesse sentido. Como é que a senhora tem visto, assim, que mecanismos dentro da universidade, que possibilidades a gente deveria, talvez, articular com os outros professores para que a docência na escola, no aspecto pedagógico, sei lá, metodológico, mas o olhar para a escola seja um olhar mais encantador, seja um olhar, assim, que a gente veja a educação física dentro da escola com outros olhares e não o de esvaziamento, de desmotivação. É muito mais nesse sentido, seria nesse aspecto aí. Excelente. Não sei se a Érica quer falar primeiro também, depois eu respondo os dois. Seria bom, né? Então, seria bom por muito tempo. Quarta pergunta. Primeiramente, fora Bolsonaro, né? Em seguida, parabenizar a Cássia pela atividade, iniciativa, Cássia, é fundamental essa ação na formação, né? Ter acesso a essas discussões. Eu participei no encontro com a Márcia, agora com a professora Celi, isso é fundamental. E aí falo com os discentes que estão presentes, aproveitem essas oportunidades, porque não é em todas as formações que isso acontece. Eu fui estudante de faculdade privada do interior, então isso para mim foi muito negado e eu sinto hoje, né, pegando na pós-graduação, tentando recuperar o perdido, né? Entre aspas, o perdido, porque nada é impossível, então a gente vai trilhando aí com os camaradas essas questões em relação que a gente precisa sempre qualificar. E
Em terceiro, agradecer a Celi pela apresentação também, sempre muito certeira na fala e pelo carinho sempre que fala, eu chego a me emociono. Então, bora pular. Um abraço, Celi. Saudade, Cássia também. Celi falou a questão em relação à questão da política, então a minha pergunta vai mais nessa direção. Celi, quando você fala da política, que eu vou traçar a questão da reforma do ensino médio, né, que hoje a gente tem aí, desde a Lei 3.415, 2017, a BNCC e as diretrizes, eu queria que você falasse um pouco mais, nesse recorte no ensino médio, qual é o impacto, tanto para a nossa formação aí, o pessoal que está saindo da graduação, a formação do professor e a atuação. O que, enquanto entidades, né, das organizações, a gente pode ter como aporte, e aí eu falo ANFOP, contra, por exemplo, o CREF com o FREF, que você já colocou algumas questões. Então, assim, nesse momento que a gente está passando, qual o papel, né, das entidades, da organização, e, enquanto professora e os graduandos que estão em formação, o que fazer diante disso? Né? E aí eu só fiz esse recorte do ensino médio, mas a gente sabe que está, pelo menos aqui na Bahia, educação infantil, tal. Então, assim, é geral, mas aí eu fiz o recorte do ensino médio, né? A tríade da reforma do ensino médio. É isso. Ok, muito obrigado, Alisson e querida Érica. Eu vou dialogar com os dois, destacando das perguntas e da reflexão que eles fazem, 2 pontos. E vou colocar esses 2 pontos em termos de pergunta. Pergunta: por que será que, ao longo da história, em especial no último período, veio sendo negado a uma grande parcela da sociedade, em especial da classe trabalhadora, o acesso ao patrimônio cultural da humanidade, que é a cultura corporal? Porque, ao longo da história, sempre foi negado para a maioria. Porque, ao longo da história, foi cultivado o mais alto, mais forte e mais veloz. Porque, ao longo da história da humanidade, o trabalho pedagógico de assegurar que a cultura corporal, pela via da educação física, chegasse na escola, chegasse na educação infantil, chegasse no ensino básico, chegasse no ensino médio, chegasse no ensino superior. Então, isso são perguntas que a gente tem que fazer para poder ir no núcleo central da pergunta dos dois, que diz respeito à questão da formação e atuação. Então, essa desvalorização, ela tem uma raiz, e a raiz é essa negação do conhecimento. A raiz está na necessidade de perfilar a formação ao que interessa ao capital. O capital não interessa seres humanos humanizados, inteligentes, politizados e que defendam uma perspectiva de projeto histórico que supere a opressão, a exploração, os preconceitos, a violência e assim por diante. O capital precisa disto para manter a propriedade privada. Então, como é que isso veio se dando? Isso veio se dando ao longo da história da humanidade pela forma como a educação física entra na escola. A educação física vai entrar na escola aqui no Brasil, primeiro, com a influência do pensamento médico higienista e a influência dos militares. Isso tinha uma razão de ser, embranquecer a raça e selecionar os mais altos, mais fortes, mais velozes. E daí toda a formação de professores e a formação acadêmica e dentro da escola foi desse jeito. E
E aí, o que eles usaram? Eles usaram o esporte. Quer ver? Ó, tinha aula de educação física na década de 30, 40, 50, 60, 80 para as crianças? Não tinha. A aula de educação física começava da quarta série em diante. Por quê? Porque estava baseado nas teorias de treinamento esportivo. Então, aí a criança começava a ter acesso ao quê? Às modalidades esportivas. E aí começava a ter aula na lógica do treino. Aquecimento, parte principal, volta à calma. Isso é a lógica para desenvolver força física. E até esses dias, quando a Cássia era estudante de graduação, a referência era da educação física, desenvolver aptidão física. Então, as aulas eram montadas em cima disso. Quem é que autorizava ter aula ou não ter aula de educação física? Fazer ou não fazer? O médico. Se o médico não fosse na escola e não dissesse, pode fazer, não tinha aula para aquela criança. Então, meu querido, aí veja só o que acontece. A gente lutou na década de 90, nos anos 2000, para botar a educação física na educação infantil. A gente conseguiu, em algumas prefeituras, aprovar, tem que ter professor especialista. O que eles estão fazendo agora? Tirando. Está aqui o exemplo, Salvador. O secretário de Educação, que é um eletricista, porque para eles importa o que dá lucro, o que se alinha com esse pensamento, ele simplesmente tirou os especialistas, língua estrangeira, artes, a dança, a educação física, das séries iniciais. Não vai ter mais especialistas. Aí ele diz, a pedagoga dá conta. Não dá conta, vocês sabem disso, porque vocês têm que estudar o destinatário, o conteúdo, o método e a periodização do desenvolvimento humano para saber qual é a atividade principal que tem que estar em cada uma dessas fases. Então, a tese da nossa querida Érica, ela vai demonstrar como é que esse desmonte vem se dando historicamente e atingindo a juventude. Ela vai mostrar para nós o que seria o principal, a atividade principal para a juventude no ensino médio, talvez em especial dentro dos institutos federais, para quê? Para que a gente desenvolva a capacidade teórica, científica, tecnológica, criativa. Se você nega a educação física, e eles não negam só a educação física, eles negam a filosofia, a sociologia e muitas outras coisas, eles estão tirando o currículo, eles estão brutalizando, eles estão baixando a capacidade teórica. Então, pega a reforma, a Érica vai mostrar, a reforma no ensino médio aqui, por exemplo, na Bahia, tem 80 horas. 3 anos da juventude com 80 horas de educação física para ser empreendedor. Olha o absurdo, isso é um crime contra a humanidade, eu tenho dito. É crime contra a humanidade manter o povo na ignorância. E negar a educação física é negar a cultura corporal, é manter na ignorância. O que eles querem? Que a gente só fique sentado no sofá assistindo os jogos dos mais altos, mais fortes, mais velozes. O que eles querem? Que a gente vá para os estádios, para as quadras, pague preço alto para assistir os mais altos, mais fortes, mais velozes. E daí que a gente entre na lógica dos valores desse desporto competitivo que tem nos atletas de alto rendimento a representação de uma ética. Está aí atletas de alto rendimento sendo presos porque estupra a mulher. E assim por diante. São raros os que têm uma postura mais politizada, tipo o Messi da Argentina, que eu reputo, ele tem uma posição mais politizada. É muito difícil, como aquele atleta africano que se questionou por que eu quero um monte de carros, para que eu quero um monte de mercadorias. Então, preocupado com a humanidade. Então, meu querido Alisson, continue firme, defendendo esses valores humanos, defendendo esse projeto histórico, defendendo esse conteúdo fantástico, porque a Cássia é testemunha do quanto a gente estudando biomecânica, a gente pode estudar o todo, mas isso exige um método de pensamento, que não é o formal, que recorta, faz a pesquisa empírico-analítica
e só decide sobre o que equipamentos, qual é a carga, etc., que eu tenho que aplicar para desenvolver os músculos abdominais, ou os dorsais, ou assim por diante. Ela estudou, ela mostrou, olha, com isso eu posso entender as leis da natureza, as leis da física, as leis da química, as leis da sociedade, as leis que regem o conhecimento humano, a capacidade. Então, se a gente conseguir trabalhar para elevar a capacidade teórica, isso não significa dar aula teórica para os meninos, é pela prática, mas uma prática consubstanciada, que nós vamos valorizar a educação física. É isso que a Érica vai provar na tese dela. Como valorizar a docência, o magistério, a cultura corporal, para formar científica e tecnologicamente a juventude no ensino médio. Então, eu sei que eu não esgotei, mas o tempo já não nos permite mais, eu já extrapolei, mas permaneçam, por favor, esse é o apelo que eu faço esse apelo aos estudantes, se organizem, vá para cima do colegiado, ajudem os professores que estão defendendo essa perspectiva humanista, de não dividir, de dar uma consistente base teórica, que essa base teórica para o trabalho pedagógico, para a prática pedagógica. Então, meus queridos, e a Érica tem razão, nesse momento tem um alinhamento internacional, no Brasil encontra ressonância no governo Bolsonaro, que está destruindo essas 4 funções do Estado: garantir direito, infraestrutura, equilíbrio dos poderes e a segurança nacional. Por isso a Érica, que é politizada, ela começa dizendo, pelo fim do governo Bolsonaro e seus generais, porque ela está destruindo tudo. Cássia, querida, eu devolvo a palavra para a gente fazer o sorteio, né, e fechar. Celi, muito obrigada. Obrigada, Érica e Alisson, né, por provocar mais essa fala consistente de Celi. Como você quer fazer a questão do sorteio? Acho que você tem uma lista de frequência, desses meninos têm números também, aí você bota os números numa caixinha, tira um número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, aí você me dá o nome dele e o endereço completo, com o CEP, com tudo. Eu mando pelo correio. Tá. Fazem 2 anos que eu faço isso para incentivar a juventude a ler. E eles vão receber esses livros. Olha o livro que eu vou mandar. A Prática Pedagógica, que eu já falei. Vou mandar o livro do Mauri de Carvalho, Esporte e Democracia, a Gênese da Política. Olha, é fenomenal. Vou mandar o livro, o mais recente, do Rainer Hildebrand Stramen, Currículo Modularizado, a Formação Inicial em Educação Física, uma proposta em discussão. E vou mandar também 2 clássicos da literatura, um do Lenin, sobre as tarefas revolucionárias da juventude, e um clássico de Marx e Engels, o Manifesto Comunista. Tá. Então, eu posso fazer isso com os estudantes e depois te envio os contatos, né? Isso, tá, isso. Então, a gente vai te agradecer de novo também, né, por esses presentes que você vai enviar para os estudantes. Já vou agradecer em nome deles, que eu imagino que eles já devam estar alvoroçados, né, em relação ao presente. Celi, te agradecer, né, do fundo do coração de você ter aceitado vir encerrar a nossa disciplina, né, que tratou objetivamente de aproximar os estudantes do campo de formação e atuação em educação física. Nós lemos textos seus também, né, no decorrer da disciplina, de vários outros professores, que também discutem, né, essa questão de formação e atuação. Então, extremamente honrados, né, e honradas pela tua presença, a gente te agradece e encerra essa disciplina, esse semestre, né, bem felizes com a tua contribuição. Depois eu vou socializar os materiais que você enviou com a turma, e encerramos sabendo que as coisas não são fáceis, né? São bastante complexas e que
e que essa atual realidade está muito mais destrutiva, né, por essa violência sistêmica que tem sido perpetrada e incentivada a partir do próprio governo federal, que deveria, né, proteger a população, enfim, e cumprir com esses 4 pilares que você disse que é a função do Estado, né? Então... Vai cair na prova. Sim! Então, a gente deseja, né, que as coisas melhorem, sim, vou passar para ti já já, né, que a gente tenha condições de voltar presencial o quanto antes, mas respeitando todas as medidas, né, sanitárias, porque, ao que parece, esse estado pandêmico não vai mais nos deixar, né? Acaba o SARS-CoV e vem outras das suas variantes e daqui a pouco vai aparecer outras, enfim, então a gente vai ter que aprender a viver e conviver, né? Nesse mundo doente, mas a gente tem que, junto com todas essas coisas ruins que estão acontecendo, né, nos fortalecer, assim como você falou, nos organizarmos para conseguir disputar, né, tanto o projeto histórico, né, e a luta da classe trabalhadora para que consigamos reverter essa roubada de direitos, né, que nos foi impingida. Então, muito, muito, muito obrigada, Celi. Pode falar. Não, eu só queria, Alisson, eu esqueci de dizer, aqui na Federal de Alagoas, está sendo chamada uma comissão para discutir a questão do esporte no currículo universitário. Olha que fantástico, eu defendo isso, porque os militares obrigaram a educação física dentro das universidades, mas a gente não quer que obrigue, a gente quer que coloque no currículo dos universitários, do médico, do engenheiro, de todos, a educação física, porque é imprescindível para a vida humana. E eu queria, Cássia, também, nessa despedida, chamar a atenção. Vocês estão vendo lá no fundo que tem uma bandeira? Eu nunca boto uma bandeira de graça, assim, sem motivo nenhum. Essa bandeira é a bandeira das entidades negras no nosso país. E por que eu estou trazendo isso para deixar registrado na história? Porque nós estamos indignados, nós estamos reivindicando e nós exigimos o fim do genocídio da população negra. Porque a morte de Moise, a morte de Durval, mostra o racismo estrutural no nosso país, nós não podemos mais conviver com isso. Então, eu quero deixar registrado na história, esse aqui é um documento histórico, daqui 50 anos haverão de recuperar isso e haverão de saber que nós trabalhamos com os estudantes na graduação contra esse racismo estrutural. E para que a gente vença o racismo estrutural, a gente tem que vencer o modo de produção capitalista e toda a sua lógica destrutiva, que está aí destruindo o planeta, destruindo a humanidade. Então, era só para isso. Eu amo vocês, contem comigo. Beijo. Obrigada, Celi. Beijo também. Nós também te amamos.